Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 11 de março de 2025. Negociações de paz. A Ucrânia propõe um cessar-fogo parcial e mais algumas cláusulas que vamos ver em seguida. Trump vai aliviar sanções sobre o petróleo russo. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Quero convidar especialmente a você que não é inscrito para inscrever-se, porque aqui você vê a verdade. Aqui não tem fake news. Muito obrigado. A Ucrânia propõe um cessar-fogo parcial em reunião com os Estados Unidos da América e com a Rússia. São reuniões separadas, pelo menos é o entendimento até a hora de começar a reunião. A reunião está acontecendo hoje, né? Ou melhor, aconteceu hoje. Aqui são 18 horas, na Arábia Saudita. 18 horas não, são 16 horas, né? Aqui são 16 horas, são mais 6 horas na Arábia Saudita. Então lá já escureceu, o pessoal deve estar jantando. Nas negociações na Arábia Saudita, a Ucrânia ela tenta convencer os Estados Unidos da América a retomar o fornecimento de inteligência e apoio militar. O fornecimento de inteligência e também ela vai tentar provar que o presidente Volodymyr Zelensky busca um fim rápido para a guerra com a Rússia. Embora que Zelensky não vai dizer que ele quer um fim a qualquer preço, né? Tudo tem um preço, em qualquer negociação é assim. Sobre os preparativos para as negociações na Arábia Saudita, disseram que Kyiv quer oferecer um cessar-fogo parcial, em particular, e que também quer, nesse cessar-fogo parcial, como é que seria? Os ataques de longo alcance contra a Rússia cessariam, as hostilidades no Mar Negro também contra a Rússia da parte da Ucrânia cessariam, teria que ser recíproco, a Rússia não atacaria em profundidade contra estruturas civis, contra alvos civis dentro da Ucrânia, ou a infraestrutura de uma maneira geral, e a Ucrânia não faria isso também. E também as hostilidades do Mar Negro elas cessariam tanto do lado ucraniano quanto do lado russo. A Ucrânia assim espera que o progresso nas negociações force Washington a reverter a decisão de congelar o compartilhamento de inteligência e o fornecimento de armas. De acordo com uma autoridade ucraniana, no curto prazo, a Ucrânia vai priorizar o estabelecimento de laços com os Estados Unidos, vai tentar reatar aquilo que foi perdido. Eu acho muito difícil, porque claramente, na minha opinião, o Donald Trump já está com o pé em Moscou. Ao mesmo tempo, duas autoridades europeias disseram que a Ucrânia vê o progresso nas negociações de cessar-fogo como favor a favor, ou seja, isso, para a restauração da assistência militar e de inteligência. Ela poderá ceder em algumas coisas, mas ela vai querer de volta esses dois itens, esses dois aspectos. Nada é impossível. Como eu disse, Trump, na minha opinião, já está com o pé em Moscou e não sei se ele tem vontade de tirar. Talvez até o pé de Moscou ele tire. A questão dele é com a Ucrânia. Ele tem uma bronca com a Ucrânia que a gente não entende como que uma pessoa que é candidata a estadista, porque as ações dele eu já não considero que são como de um estadista, levem a essas consequências na guerra, onde ele também ficará responsável pela morte de ucranianos, justamente pela falta de apoio militar e pela falta de inteligência militar. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América informou que o secretário de Estado Marco Rubio estará na cidade de segunda a quarta-feira para negociações para avançar na meta do que o presidente Trump quer para acabar com a guerra rapidamente entre a Rússia e a Ucrânia. O que eu acho que também, para acabar rapidamente, não vai ser fácil. O presidente Zelensky disse aos líderes da União Europeia, quando ainda estava preparando as propostas do cessar-fogo, isso em Bruxelas, que queria concluir um acordo quadro geral com os Estados Unidos que abriria o caminho para acordos mais detalhados sobre recursos minerais e garantias de segurança. Uma coisa que o Trump não está disposto a dar são essas famosas garantias de segurança. Um acordo mais amplo teria que começar com o fim dos ataques aéreos.
operações navais e ataques à energia e outras infraestruturas civis que eu já citei mais resumidamente acima. Agora estou falando mais detalhadamente. E também nisso haveria uma fase que haveria uma troca de prisioneiros até zerar, ou seja, todos os prisioneiros russos e todos os prisioneiros ucranianos seriam trocados, né? E, principalmente, agora esse item que eu acho muito importante, que o presidente Zelensky quer negociar, que é sobre as crianças sequestradas, o retorno das crianças sequestradas pela Rússia, que retornassem todas, sem exceção nenhuma, para a Ucrânia, para seus pais legítimos. E caso os pais não estejam mais vivos, para os seus familiares que estão todos dispostos a recebê-los. Também as autoridades americanas disseram que o acordo de minerais não seria suficiente para Trump retomar o compartilhamento de ajuda e inteligência. Isso falaram os americanos antes de ir para a reunião. O canal, também eles observaram que o presidente dos Estados Unidos da América, Zelensky em particular, faça concessões. Então o Trump quer que o Zelensky faça concessões. E quais são essas concessões? Aquelas difíceis de fazer, né? Mas vamos ver como é que vai ser a disposição de negociar do Zelensky. Ele quer que o Zelensky abra mão de territórios em favor da Rússia. Para mim isso está advogando a favor da Rússia. E avance no sentido de realizar eleições na Ucrânia, ou até mesmo a renúncia do presidente Zelensky. Ele não quer nada, né? Ele quer muito, ele quer tudo. Isso é querer a Ucrânia e tentar depois eleger um fantoche. Mas o Zelensky pode ser candidato e acredito que ele ganharia facilmente, porque depois daquela cena desastrosa promovida pelos Estados Unidos da América no Salão Oval da Casa Branca, a popularidade de Zelensky aumentou. As autoridades americanas planejam realizar uma reunião também com a delegação ucraniana, ou seja, vai ser assim, uma reunião com os ucranianos, uma reunião dos ucranianos com os russos, dos Estados Unidos com os russos e dos Estados Unidos, as três partes vão se reunir separadamente, cada uma delas, né? E se a Ucrânia estiver disposta a fazer concessões, ela pode acabar rápido. Então eu não sei se essas concessões vão ser feitas de uma maneira tão rápida. Com certeza elas estão previstas para durarem até quarta, talvez quinta-feira. Até o fim de semana o acordo de paz ainda não estará selado, na minha opinião. Vai ser muito difícil. Só se alguém encostar um trabuco na cabeça do Zelensky, mas isso não vai acontecer. Bom, os assessores do presidente dos Estados Unidos da América estão discutindo opções para aliviar as sanções contra a Rússia, que eu acho que é o principal objetivo da Rússia nessa reunião, é que as sanções sejam eliminadas, né? Então, ou seja, e o Trump já falou isso, ele mesmo, que ele está se preparando para aliviar as sanções, incluindo o petróleo russo, porque aí os russos vão ganhar mais dinheiro, ele vai ficar feliz, né? E com isso o Putin vai ganhar mais e vai fortalecer o seu exército. Essa é a pior medida que ele está fazendo agora, antes da paz definitiva. Isso poderia ser feito, acho que teria que ser feito, mas depois da paz definitiva, né? E então eles concordam com isso. E eles querem fazer isso porque eles querem encorajar o Kremlin a negociar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então ele é bonzinho, ele dá isso para a Rússia, talvez dê isso essa semana que vem, não sei, ou mais, mas com o sentido para motivar o ditador russo a negociar com a Ucrânia, né? Ele não quer ceder, o ditador russo, mas ele vai tentar fazer justamente para motivar o ditador russo a encerrar a guerra. Bom, começou hoje, né? Pessoas que estão familiarizadas com essas discussões, né? No caso, eu vi isso na Bloomberg, né? Ontem, eles relataram que os assessores de Donald Trump estão preparando opções para um possível alívio, então, das sanções. Entre as opções estão consideradas a redução do preço marginal do petróleo e também retirar as sanções de oligarcas russos, né? Aparentemente vai ser de todos, porque todos são do mesmo time do Putin, né? E os Estados Unidos suspenderam o compartilhamento da inteligência e o Marco Rubio disse que poderá voltar
novamente o compartilhamento de inteligência com os Estados Unidos. Vamos ver. Então, não sei como é que isso vai ser, acho que vai ser uma discussão dura. Mas, enquanto isso, também vamos ver a visão do Kremlin de ontem, né? Que ele viu o início de uma restauração das relações entre a Rússia e os Estados Unidos. É isso que eles estão vendo, né? Então, de uma maneira geral, o porta-voz do Kremlin, do ditador russo, Dmitry Peskov, disse que o caminho para a normalização das relações bilaterais entre a Federação Russa, palavras dele, e os Estados Unidos deve ser bastante longo e difícil, e agora parece que os países estão apenas no estágio inicial, falou Peskov. De acordo com Peskov, a Federação Russa e os Estados Unidos vão restaurar as relações bilaterais nessas negociações. É isso que interessa para eles. Paz na Ucrânia, devolver território, eles não estão nem aí. Eles querem voltar a ter comércio internacional e enriquecer o país e enriquecer seus oligarcas, para poder se armar para a guerra novamente, e daí é uma guerra não só contra a Ucrânia, mas contra a Europa. E o caminho deve ser longo, como ele disse, e difícil, né? E o governante russo, né? Eles estão expressando a vontade política nessa direção, ou seja, o ditador russo tem uma vontade política, e ele disse mesmo, o Peskov falou que Vladimir Putin e Donald Trump tiveram apenas uma conversa telefônica até agora, mas foi construtiva o suficiente para dialogar e resolver os problemas. Então, essa é a questão. Não sei ainda como que vai acabar. Vamos esperar. Isso aqui deve acabar entre quarta ou quinta, talvez na quarta termine. A previsão é quarta, mas dependendo, podem ainda levar até quinta-feira. Vou acompanhar isso aí detalhadamente. Qualquer novidade importante, eu volto a fazer um vídeo para informar vocês do que está acontecendo sobre as negociações de paz na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com você inscrito, aqui você viu a verdade. Por favor, inscreva-se, deixe daqueles propagandistas russos. Deus abençoe a você, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.